Fala, meus amigos, pré-jogo hoje de Vitória e Juazeirense pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Estou postando esse pós-jogo aqui pouco tarde, já próximo da hora do jogo. Estou gravando aqui 13h30, daqui a pouco já vou me arrumar para ir para o Barradão, mas infelizmente não consegui gravar antes para vocês aí, beleza? Mas comentar um pouco das expectativas hoje, porque eu vi muito debate aí nas redes sociais se Jair Ventura deveria mandar o time titular a campo ou o time reserva, né? O time alternativo, digamos assim. E vou deixar minha opinião aqui para vocês, talvez seja até uma opinião impopular, certo? Mas vou explicar para vocês o que é que eu penso, qual é a minha ideia aí em relação a isso. Deixa eu jogar primeiro aqui na tela a tabela da Copa do Nordeste para a gente ver. Inclusive, a Juazeirense está melhor do que o Vitória, diga-se de passagem. A Juazeirense empatou no jogo de estreia contra o Fluminense do Piauí e ganhou dentro de casa do Itabaiana. Então, o Vitória que está ali ó, em terceiro colocado do grupo A, com 3 pontos, o que é uma vergonha. O Vitória está em terceiro desse grupo, tá? Mas espero que a gente termine aí em primeiro, que para mim é obrigação. E a Juazeirense está ali em primeiro do seu grupo B, com 4 pontos, como eu falei, né? Ganhou do Fluminense do Piauí fora de casa e venceu bem o Itabaiana lá no Adalto Moraes. Deixa eu jogar também aqui na tela para vocês um print aqui da provável escalação do canal do Dinâmico. Mandar um abraço aí para Anderson. Jogar aqui na tela para vocês. Tanto o Canto Rubro-Negro, tanto o canal do Dinâmico não cravaram a escalação, né? A provável escalação. É sempre bom reforçar. Ali no canto até tem plataforma meramente ilustrativa, né? Porque não só ilustrativa da escalação, mas também, de repente, ali do esquema tático. Eu vi muita gente comentando que o correto a se fazer nessa partida é ir com um time alternativo. Por quê? Não porque os torcedores confiam num time alternativo, como a gente viu aí contra o Botafogo da Paraíba, mas sim por conta das lesões recorrentes que vem acontecendo no Vitória. E a gente, cada jogo, perde um jogador. Jogo passado contra a Chapecoense, Camutanga sofreu uma lesão ali, vai precisar passar por cirurgia, infelizmente, vai ficar de fora aí 4 a 6 meses, ou seja, mais problema aí pro Vitória. Já que o zagueiro que foi contratado, que era para ser de repente o titular, né? A expectativa era que fosse titular, que é Richelli, mal jogou no Campeonato Baiano e mal foi aproveitado, e provavelmente também pode ser que seja dispensado. Então, claro que existe a questão das lesões, que infelizmente vão acontecendo ali. O Vitória até postou uma nota sobre isso, mas claro que passa muito também pela falta de planejamento nas contratações aí da diretoria. E aí muita gente falou, um brother meu, a gente chegou a conversar, ele falou, mano, é loucura o Vitória mandar esse time titular a campo, porque se a gente perde um jogador, se a gente perde um Martins, se a gente perde um Baralhas pro Campeonato Brasileiro. E a minha opinião é a seguinte, galera. O mundo ideal, é que o time alternativo do Vitória, como a gente viu lá contra o Botafogo da Paraíba, aquele time, fosse a campo hoje, pra gente poupar aí, né, os jogadores pra Série A, que é o nosso foco, a nossa prioridade. Porém, o que a gente viu contra o Botafogo da Paraíba, sinceramente, velho, não dá pra confiar num time daquele não, principalmente jogando contra a Juazeirense, que a gente já viu também que não é nenhum time bobo. Ah, mas o Vitória deu 4 a 0 no Campeonato Baiano. Beleza, mas tem que lembrar também que naquela partida o jogador o zagueiro da Juazeirense foi expulso, ou seja, a gente jogou uma boa parte ali com 1 a mais, então talvez o resultado de 4 a 0 engane um pouco, mas a Juazeirense sempre faz um jogo duro no Barradão, lá no Adalto Moraes também, apesar dos resultados, os últimos, vou até passar na tela depois para vocês, mas os resultados terem sido favoráveis à Vitória, muitos empates também da Juazeirense, certo, no Barradão. Então, assim, no mundo ideal, o correto era, de fato, mandar o time alternativo para campo, para dar ritmo aos caras, para botar um pouco mais para jogar. Mas, meus amigos, infelizmente, velho, diante do que a gente viu contra o Botafogo da Paraíba, eu não arriscaria mandar o time alternativo contra a Juazeirense. E vi muita gente falando assim, mas Copa do Nordeste não é prioridade. E eu concordo, não é prioridade. Mas também, meus amigos, se perde para Juazeirense dentro de casa, como foi contra o Botafogo da Paraíba, aí o contexto muda totalmente. A cobrança, obviamente, vai existir com razão, né? Porque perder para Juazeirense dentro de casa é um resultado inaceitável. Então, eu acredito que Jair Ventura mandando o time titular hoje a campo é para não arriscar. Não é? Claro, galera, que o Vitória sabe da questão das lesões, né?
Ninguém é bobo, tem um time de profissionais, quer dizer, que são denominados, né, profissionais, mas enfim, tem lá o departamento que analisa e tudo mais, então ninguém é bobo, todo mundo sabe dos riscos que é mandar o time titular hoje a campo, mas infelizmente também, na minha opinião, não pode arriscar. E aí, por exemplo, eu pouparia para esse jogo, ao menos ali, Martinez, Baralhas e Mateuzinho, que aí entra uma grande questão. Pô, Jair Ventura poupou Mateuzinho naquele jogo contra a Chapecoense, que era um jogo totalmente acessível para o Vitória. Colocou Mateuzinho já ali no final, ainda bem, porque a gente conseguiu um pontinho lá graças a Mateuzinho. Mas aí ele poupa para um jogo daquele lá, que teve que viajar ainda. E aí vai botar o cara para jogar contra a Juazeirense dentro de casa. Então é meio que uma contradição aí. Eu, de repente, pouparia para esse jogo, ou pelo menos para o primeiro tempo, ou botava para jogar no primeiro e de repente o Vitória fazer o resultado no primeiro tempo, já tirava ali no intervalo, ao menos Martinez e Baralhas, que eu acho que é o que a gente mais perde caso haja aí alguma baixa nesse jogo de hoje, que com fé em Deus não vai ter não. Eu não sei por que eles colocaram na escalação, na titular, na prova escalação, René. Não sei se para poupar a Kaiser, o que eu acho que não deveria, tá? Eu acho que Kaiser tá precisando de mais ritmo de jogo, tá deixando a desejar, né? Fez gol lá contra o CRB, mas sentiu também ali, mas tá deixando a desejar, botaria para jogar. Tarja deixaria de titular, porque também tem 3 jogos somente, né? CRB, foi Cruzeiro, CRB e... Foi Cruzeiro, CRB, Chapecoense, ou 3 ou 4, enfim. Mas Martinez e Baralhas eu pouparia, tá? Eu acho muito arriscado para esse jogo aí. Agora tem uma grande questão. O print que eu tirei aqui, o Dinâmico tinha colocado na lateral direita Edenilson, mas ele tinha colocado anteriormente Nathan Mendes. E aí esse vídeo, pô, Nathan Mendes muito mal contra o Cruzeiro, Edenilson foi expulso contra a Chapecoense, um lance ali, uma infelicidade, escorregou, bateu o braço ali, acabou prejudicando a vitória. E aí, você iria com quem na lateral direita? E aí é nessa hora, meus amigos, que vocês vão pegar o comentário e me xingar todo, porque sinceramente, velho, um jogo contra a Juazeirense dentro de casa, eu arriscaria aí de Nathan Mendes. Por que esse vídeo? Porque eu acho que ele tem qualidade, porque eu acho que ele merece ser titular? Não, pelo contrário, justamente porque eu acho que o cara tem que pegar confiança, não que ele vá melhorar num jogo contra a Juazeirense, né? O cara não vai melhorar a qualidade dele. Mas eu cito, por exemplo, o exemplo de Ramon. Ano passado o Ramon foi muito contestado e esse ano ele vem evoluindo, claro. É fato, não se tornou nenhum craque, não entendam isso como melhorou, se tornou craque, não. Mas perto do que ele fez ano passado, né, de muitos jogos inseguros, muitos jogos falhando, Ramon evoluiu bastante. Não se tornou nenhum craque, mas evoluiu. E como é que o cara evolui? Botando pra jogar, irmão, botando pra jogar. Infelizmente, é o lateral que a gente tem agora, né? Infelizmente, Matheus Silva também aí no departamento médico. Não que eu ache que exista uma discrepância entre Matheus Silva e Nathan Mendes, certo? Apesar de achar, pelos jogos que Matheus Silva fez, eu prefiro até ele. Mas, bicho, bota o cara pra jogar da confiança, velho. Não sou assim... apoiador de jogador, não é que eu tô com pena do cara porque ele não vai jogar não, mas imagine aí, o cara é o oficial ali da posição da lateral direita, claro que o Ednilson também já fez a lateral direita, enfim, mas o de origem é Nathan Mendes. Aí imagine o cara não botar ele no jogo contra a Juazeirense dentro de casa. Autoestima, a confiança do cara vai lá pra baixo. Como é que a gente quer que o cara evolua assim? E mais uma vez, não é que eu acho que ele deva ser titular porque é craque, não. Mas eu arriscaria aí botar nesse jogo pra pelo menos dar um pouco mais de confiança. De repente, contra o São Paulo, não fizer uma partida boa hoje, volta Edenilson, não é? Porque foi suspenso com cartão vermelho. Eu nem sei como é que ele vai fazer essa lateral direita e acho que é mais um motivo até pra ele botar Nathan Mendes hoje pra pelo menos passar uma confiança pro cara, velho. Acho um lateral fraco, como ele apresentou aí contra o Cruzeiro, por exemplo. Perdeu uma bola ali no segundo gol para um menino mais novo que ele, mais novo e mais fraco fisicamente, ele conseguiu perder. Não só o do gol, mas perdeu várias ali na lateral, várias disputas, mas botaria o cara para jogar. Uma outra questão também que eu vi falarem, né? Pô, velho, botaria Gabriel nesse jogo? Eu botaria, velho, porque teoricamente, é para ser um jogo que o goleiro não vai ser tão exigido. Eu tô falando teoricamente, tá? Pode ser que como a gente tudo
com vitória é possível, pode ser que a Juazeirense ainda exija bastante do goleiro ali, o que não é o ideal, mas o ideal para essa partida, o esperado para essa partida é que o goleiro não seja nem muito acionado. Então eu até pouparia Arcanjo para esse jogo aí, viu? Botava Gabriel, como eu falei de Nathan Mendes também, não que eu ache Gabriel um excelente goleiro, mas também botaria para poupar um pouco o Arcanjo aí e para não correr riscos de uma baixa aí, infelizmente. Aí, velho, entra a questão da zaga, né? Que é onde mais o Vitória tá tendo dificuldades, principalmente agora com a lesão de Camutanga, teve também a lesão de Edu, e aí a galera falou, velho, arriscado demais botar Kaká pra esse jogo hoje, de repente ter uma baixa aí e ser prejudicial pro brasileiro. Mas aí a gente viria com quem? De repente, como eu falei, né? Eu sei que a galera não concorda, mas se jogasse Natan pra lateral, jogava Edenilson na zaga ali com o Luan Cândido. E o esperado é que, para esse jogo contra a Juazeirense, os dois deem conta, né? Porque se não for dar conta contra a Juazeirense, irmão, como é que vai dar conta contra São Paulo e contra Corinthians? Agora vamos lá. Ainda tem a lateral esquerda, porque Ramon tá pendurado no Campeonato Brasileiro. Parece que tomou um cartão contra a Chapecoense, né? Eu tava ouvindo na rádio esse jogo e eu não vi o lance especificamente, mas parece que ele tomou um cartão, mas o juiz não botou na súmula, uma parada dessa. Então Ramon vai jogar aí contra o São Paulo. Então, agora eu não sei também quem é que faria a lateral esquerda ali, inclusive deixe os comentários de vocês aí. Mas no mais é isso, velho. Eu iria de... Eu vou falar minha escalação aqui e a galera vai me xingar todo, mas eu iria de Gabriel, Edenilson e Luan Cândido. Aí vinha Nathan Mendes na lateral. Na lateral esquerda, eu não sei quem faria o lugar de Ramon, então vamos deixar ele mesmo aqui. Aí no meio, Zé Vitor e Ronald. Não porque Zé Vitor é um preguiçoso da zorra, velho. No jogo contra a Chapecoense também deixou a desejar, mas é nesses jogos que tem que botar esses caras, pô. E aí eu tô falando o time aqui, já tá praticamente o time todo alternativo, né? Aí na frente, Tárzia, Mateuzinho e Eric e René. É isso, velho. É porque assim, é uma faca, infelizmente, uma faca de dois gumes, né? Porque pra mim o ideal mesmo era o time todo alternativo, mas eu acho que um time todo alternativo passaria dificuldades contra a Jacuipense. E se a gente perde, meu amigo, aí o clima já muda totalmente. Não que o clima esteja tão bom, né? Mas o clima piora pro jogo aí contra o São Paulo. Já é mais cobrança em cima da diretoria, que é a principal responsável, inclusive, por todo esse contexto, né? Claro que não pelas lesões em si, porque são coisas que acontecem do futebol, infelizmente, mas pela falta de planejamento nas contratações, né? Porque se, por exemplo, a gente tivesse contratado um zagueiro à altura e não Richelli, por exemplo, a gente não ia estar sofrendo tanto com a baixa de Camutanga. Se a gente tivesse contratado um lateral bom, a gente não estava sofrendo com a falta de Matheus Silva. Enfim, velho, mas deixem as opiniões de vocês aí, beleza? Histórico contra a Juazeirense, todo mundo lembra, né? O 4-0 que o Vitória meteu na Juazeirense dentro de casa. Foi o primeiro jogo do time principal, inclusive, no Campeonato Baiano, já que o time sub-20 alternativo, digamos assim, não estava dando conta do time no Campeonato Baiano, naquele início ali. Foi o primeiro jogo aí do time principal, gol de, acho que Matheus Silva, na estreia dele, 2 de Kaiser e 1 contra. Deixa eu ver se tem aqui. Kaiser de pênalti, depois Kaiser e depois gol contra. Foi um jogo que o Vitória teve um jogador a mais ali, boa parte do jogo. Aí teve esse 4-0, no Barradão teve um 3-0 em 2024. Em 2022 a gente empatou, 2020 empatou também, aquele ano miserável. 2018 empatou também com a Juazeirense, 2016 3-0, eu vou até 2016 aqui, mas para baixo aí também, aí já é demais. Mas os últimos confrontos no Barradão, 4-0 e 3-0, acho que geralmente o Vitória faz jogos tranquilos contra a Juazeirense. Mas depois desse, eu ainda tô traumatizado, vocês perceberam, né? Eu ainda tô traumatizado ainda daquele jogo lá contra o Botafogo da Paraíba. Mas é isso aí, meus amigos. Deixem as expectativas para vocês. Pendurados eu acho que não tem, porque só tiveram 2 jogos, né, da Copa do Nordeste, não tem pendurado ainda. Será que alguém tomou o cartão Não, porque na estreia foi o time alternativo. Acho que não tem ninguém pendurado não para hoje. Mas enfim, eu vou deixar um placar aqui de 3-1, certo? Eu acho que vai ser um placar
E é controvérsia, né? Porque eu falei que vai ser um jogo duro, mas lançar um 3-1. Mas tem jogos que o Vitória faz que é apertado e o Vitória tem certa dificuldade, mas depois que abre o placar, dá uma relaxada na partida e abre a porteira. E eu acho que talvez hoje seja um jogo assim. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo pegado. Vai ser um jogo que o Vitória ir para o intervalo empatando, a torcida já vai estar começando uma cornetinha legal ali, certo? Então, espero que o Vitória já faça o resultado aí no primeiro tempo. E mais do que fazer o resultado, é não se acomodar na partida, é não relaxar depois do gol, é continuar indo para cima, é continuar tendo um psicológico ali que muitas vezes o Vitória não teve esse ano, de fazer o gol e achar que já tá ganho e relaxar na partida. Isso me deixa puto, velho, porque você vê os outros times, faz um gol, aí continua indo pra cima, faz um outro, fica tranquilo na partida. O Vitória parece que faz um gol e relaxa, então não pode, né? Então pra mim um 3-1 aí. Vou arriscar gol de René hoje, primeiro gol dele com a camisa do Vitória, vai ser no Barradão, vai ser hoje, com fé em Deus. Tárzia e Mateuzinho. René, Tárzia e Mateuzinho, vai ser a minha aposta pra hoje aí. E é complicado, meus amigos, como eu falei, porque é uma faca de dois gumes, né? Porque se Jair Ventura, eu tô vendo muito debate nos grupos, né? A galera, não, tem que mandar o time alternativo, é maluquice isso, porque pode perder jogador, não sei o que, não sei o que lá. E beleza, eu concordo, mas também se o Vitória manda o time alternativo e perde, aí a galera vai criticar, e com razão vai criticar, porque na prática, na teoria e na prática, era pro time alternativo dar conta de uma Juazeirense em casa, né? Mas eu tô falando aqui com base no que a gente viu lá contra o Botafogo da Paraíba. Então por isso que eu não concordo de mandar o time alternativo, mas sei que é um risco muito grande, né, de a gente perder jogadores, porque o Vitória, não sei o que está acontecendo, é um jogo abaixo, né? E a gente perdeu o Camutanga aí no último jogo, e é só baixa e não volta ninguém do departamento médico, né? É só o departamento médico enchendo e não volta ninguém. Eu espero, sinceramente, que na parada da Copa, claro, acho que antes deve voltar alguém. Marinho não chegou nem na transição ainda. Pedro Henrique tá na transição. Eu acredito que até a Copa já vai ter voltado mais gente, mas eu acredito que eu torço para que depois da Copa, velho, dê uma esvaziada no departamento médico, que os jogadores comecem a pegar ritmo, porque tá complicada a situação, meus amigos. Então é complicado, né? Porque se bota o time alternativo e perde, a gente vai cobrar. Se bota o titular e de repente tem alguma baixa, Deus livre e guarde, até bater na madeira aqui, lá ele, 3 vezes, lá ele.